Oi, turma do quarto ano. A aula de ciências é relações entre os seres vivos. Nós vamos continuar a aula da semana passada, que nós falamos sobre as relações harmônicas. Hoje, nós iremos falar sobre as relações desarmônicas. Então, vamos lá. Predação. Predação é um tipo de relação desarmônica. A predação faz parte do ciclo das interações ecológicas, ou seja, quando diferentes seres vivos interagem entre si num determinado ecossistema. Nesse caso, quando um animal mata outro para se alimentar, somente o predador é beneficiado, enquanto a presa é prejudicada, que é o caso que vocês estão vendo aí. O pássaro está se alimentando do inseto, então o pássaro é predador e o inseto é presa. Certo? Lá no livro de vocês, na página 33, também tem outro exemplo, que no caso é o peixe. O peixe, ele é presa da ararinha, mas também antes dele ser preso, ele se alimenta das algas e de pequenos invertebrados, certo? Então, ele é presa e predador, tá ok? Na competição. O que é competição? É uma relação de disputa por algum recurso. Competem por água e alimento, mas também por parceiros, abrigos, proteção, iluminação e outros fatores que afetam a sua sobrevivência. Como vocês sabem, esse tipo de relação é normal no meio ambiente, certo? Através das cadeias alimentares ocorre, gente, o equilíbrio. Então, isso é normal na natureza, tá? Lá no livro de vocês vão ver essa mesma imagem, que está falando o quê? Que as hienas e os abutres, eles estão competindo por causa de uma zebra morta. Então, a competição aí é pela alimentação, está certo? Vamos lá para a próxima competição. Competição entre as plantas. Vocês sabiam que as plantas também competiam, gente? Então, vamos conhecer. Quem ainda não sabia, vamos lá conhecer. Em uma floresta, as plantas normalmente competem por iluminação. Então, lá, sempre, na maioria das vezes, a vantagem é das plantas maiores, porque elas recebem luz solar e as plantas menores, elas, quando não recebem, elas são prejudicadas e algumas podem morrer, certo? Normal na natureza, tá ok? Então, vamos lá para a próxima competição. Então, vamos lá entender. Agora é o parasitismo. Nesse tipo de relação, um ser chamado de parasita vive a custas de outro, denominado hospedeiro. O parasita prejudica o hospedeiro ao retirar nutrientes dele. Vocês estão vendo aí, certo? O carrapato está sugando, certo, nutriente do cachorro, ou seja, ele está se alimentando, certo, de nutrientes do cachorro. Então, o cachorro é o prejudicado e o carrapato, certo, é um parasita hospedeiro que vive fora do corpo, certo? Para a próxima, os parasitas. Existem diversos tipos de parasitas. Alguns vivem dentro e outros fora do corpo do hospedeiro, como as pulgas, os carrapatos e os piolhos, certo? Esses vivem fora do corpo do hospedeiro. E a lombriga vive dentro do corpo do hospedeiro. No caso, pode ser dos animais ou do ser humano, certo? Vamos lá entender. Então, a lombriga são parasitas que vivem no intestino de seres humanos, alimentando-se do que eles comem e deixando-os doentes. Pessoas com lombrigas podem ter dor de barriga, fraqueza, entre outros sintomas, certo? Isso aqui acontece porque a maioria das pessoas, se não tiverem regra de higienização, ocorre essa situação. Então, o que é necessário fazermos? Seguirmos as regras de higienização para evitar esse parasita e outras, certo, doenças. É importante lavar as mãos, as frutas, as verduras e tomar apenas água fervida e filtrada.
cozinhar ou assar bem as carnes, certo? Então, isso nós temos que fazer sempre que formos almoçar, jantar, fazer um lanche, lavar as mãos, certo? Um sabão, água corrente, para que não ocorra determinados tipos de doença, certo? A nós, seres humanos, tá ok? Principalmente essas doenças que estão aparecendo agora, tá ok? Importantíssimo essas regras, que vocês sigam com bastante atenção e muito cuidado, ok? Agora, lá no material de apoio, vai ter, certo, essa atividade que vocês vão fazer no caderno, com cabeçalho, tá bom? Então, na página 34, ele pede o quê? Para você destacar as peças no material de apoio, montar os encaixes de palavra. O objetivo é completar os espaços com as palavras que estão faltando, estabelecendo relações ecológicas entre os seres vivos. O que você vai fazer nessa parte? Não vamos brincar. Você vai fazer o seguinte: você vai recortar o material e a partir daí você vai entender. Plantas e plantas faz parte de qual relação? Do parasitismo? Da protocooperação? Ou as plantas, elas fazem parte da competição? Certo? Aí você vai colar lá no meio que for certo. Ser humano e lombriga faz parte de quê? Sociedade, predação ou parasitismo? Então você vai colocar lá. Abelha, abelha, abelha. Faz parte de qual relação? É harmônico ou desarmônico? Eu vou dar uma dica, viu? É das relações harmônicas. E a gente falou que as formigas, elas participam dessa mesma, certo? Relação harmônica. Tá ok? Borboleta e flor. O que ocorre aí? Certo? É uma relação harmônica ou desarmônica? E você vai cortar lá qual é esse tipo de relação. É sociedade? É comercialismo? Certo? É protocooperação? Então você vai cortar. A formiga e o tamanduá, eles estão participando de quê? Certo? É uma relação harmônica ou desarmônica? Predador e presa, é competição, é protocooperação, é comercialismo? Então você vai colocar qual é. E a orquídea e a árvore. Você vai dizer qual tipo de relação está acontecendo nessa, certo? Orquídea e árvore. Certo? É comercialismo, é protocooperação, é competição. Vai colocar no meio, tá? Nessa aqui, você vai fazer a página 35. Na página 35, ela fala sobre a questão da capivara, dos anuns e do carrapato, certo? Então, na primeira questão, ele vai falar desses animais e, em seguida, ele vai dar o item A. Quais dos seres vivos são beneficiados nessa relação? Então, vocês estão vendo aí que o pássaro, ele está se alimentando do carrapato. E então, ele está limpando o carrapato da capivara. Nessa relação desses dois animais, quem está se beneficiando e por quê? Certo? No item B. Na relação entre os carrapatos e a capivara, quem é beneficiado nesse caso? Certo? Lembre-se que o carrapato é um parasita hospedeiro. E a capivara, certo? Nesse caso aí, quem está sendo prejudicado? E quem está sendo beneficiado? E por quê? No item C, você vai fazer o seguinte. Nessa relação, as aves se alimentam dos carrapatos e eles se alimentam do sangue da capivara. Qual é a diferença entre essas duas situações? Então, você vai entender aí quem é predador, quem é presa, quem é parasita hospedeiro, tá bom? Então, você vai explicar cada detalhe de acordo com os animais, tá ok? Então, você vai explicar quem é presa, quem é predador e quem é parasita, ok? Na página 35, ele vai falar um pouco dos chimpanzés, tá bom? Então, ele dá uma situação no livro, página 35, para que vocês entendam melhor as questões que vão responder, certo? Imagine a seguinte situação: o chimpanzé precisa conquistar seu lugar no grupo. Ele briga com o chimpanzé líder, mas não consegue terminar a luta, pois sente-se enfraquecido em consequência dos vermes que vivem em seu corpo. Verme é o que, gente? Verme é parasitas, certo?
Escreva o sinal de mais para o indivíduo beneficiado e de menos, certo? Para o prejudicado nas relações. Depois, indique o nome das relações ecológicas. Então, vamos lá entender. O item A diz assim, chimpanzé e chimpanzé líder. Nessa situação que eu li agora, na segunda questão, e que vocês vão ler também em casa. O que é que acontece? Quem levou vantagem? Então, quem levou vantagem, você vai colocar o sinalzinho de mais dentro desse parênteses. Quem não levou, você coloca menos. Tá ok? E a relação ecológica, você vai entender aí. Se os dois estão aí, certo? Interagindo entre si por algo, então isso é uma relação o quê? Desarmônica. Então, vocês vão dizer que nome de relação desarmônica é essa. No item B, também tem os parênteses e tem chimpanzé e vermes. Quem levou vantagem na segunda parte aí? Foi os vermes ou foi o chimpanzé? Certo? E qual é a relação ecológica nesse caso? Tá ok? Então, vocês vão responder essa questãozinha, tá lá na página 35, tá certo? Lá na página 36, tem um texto. Vocês vão ler um texto, e eu vou ler também aqui agora para vocês. Vocês podem acompanhar em casa, tá na página 36, está bem? Porque é isso que faz existir o equilíbrio da natureza. Cada um tem uma função, uma tarefa a cumprir. Os animais carnívoros têm um papel importantíssimo nesse equilíbrio. São as cobras, os gaviões e, naturalmente, nós, as corujas, que não deixam a quantidade de ratos aumentar muito e tomar conta de tudo. São os pássaros, os morcegos, as araras e os tamanduás que não deixam os besouros, as formigas, os cupins e outros insetos acabar com todas as plantas do mundo. Eu não sabia disso, exclamou Curupira espantado. As pessoas também não sabem, completou a coruja. Por isso, vivem matando as cobras, os gaviões, os gambás e as araras, como se fossem seres perigosos, que não servem para nada. Eles matam até passarinhos. Então, gente, depois que vocês terminaram de ler esse texto, vocês entenderam o quê? Vocês viram aí que tem o quê? O equilíbrio da natureza. Para que ocorra o equilíbrio da natureza, tem que ter o predador e a presa. Tem que ter a competição, tem que ter o comercialismo, tem que ter as relações harmônicas e desarmônicas. Certo? Então, o assunto principal desse texto vai ser o quê? Certo? Que é o que está perguntando lá na atividade de vocês. Qual é o assunto principal desse texto? Vocês entenderam? No item B, o que você diria a alguém que mata animais como se eles não servissem para nada? Por exemplo, os caçadores, certo? As pessoas que pegam em gaiolas pássaros para vender muitas vezes, outras vezes realmente é para criar em casa. Isso está certo? As pessoas que matam, por exemplo, as cobras. E tem gente, pessoal, que ainda faz esse tipo de atividade por esporte, mata os animais e deixam na natureza. Então, isso é um esporte deles que eles fazem. Então, isso está certo? Matar os animais sem necessidade? Como se eles fossem nada? Vocês sabem que os animais, eles participam do equilíbrio da natureza. Eles podem ser mortos assim? Então, vamos refletir um pouco, entender e responder as questõezinhas. Tá bom? Lá, na próxima questão, ela vai ter o item C. No item C, ele está pedindo o quê? Você já ouviu falar do Curupira? Vocês já ouviram falar dele? Na época do folclore, em agosto, lá no dia 22. Faça uma pesquisa sobre ele e registre as informações encontradas no espaço a seguir. Aqui eu coloquei o Curupira, mas para título de informação de vocês. Mas vocês podem pesquisar um pouco mais, está bem? Curupira, um personagem do folclore brasileiro que defende as florestas dos caçadores que querem desmatar. Então, você vai explicar lá na sua questãozinha
que você pesquisou sobre o Curupira em relação à natureza, em relação ao meio ambiente, tá bom? Então, você pode pesquisar muito mais e acrescentar. E também você opinar, tá certo? Em relação ao que você encontrou sobre o Curupira e opinar um pouco mais. Vamos lá, né? Escrever. Que seu dia seja repleto de muita paz. Ótimo fim de semana